Peraí. Mas você está conseguindo. Muda aí o slide só para ver se você está conseguindo. Tá, beleza. Pode continuar. Então vamos lá. A gente estava falando sobre a questão agora da superespecialização na formação de engenharia na União Soviética. É interessante, um exemplo muito engraçado até sobre isso, foi de um engenheiro formado na União Soviética que apresentou seu diploma. E seu diploma era Engenharia de Rolamentos de Esferas para Fábricas de Papel. Chega a parecer até engraçado, mas realmente era essa a formação que estava no diploma dele. De tão especializada era a formação naquela época. Se alguém definir, então, a tecnocracia, como nós fizemos no início, como o governo de pessoas que foram educadas em assuntos técnicos, a União Soviética, no último quarto desse século, era claramente uma tecnocracia. E essa era especificamente uma tecnocracia governada por engenheiros com uma formação mais limitada do que em qualquer outro lugar no mundo. Não era simplesmente um governo dos engenheiros. Era um governo dos engenheiros mais super especializados que nós já vimos em qualquer outro lugar. Era o governo de engenheiros de rolamentos de esferas para fábricas de papel. Tal era a especialização na formação dos engenheiros. Um exemplo também que nós podemos ver são programas do governo. Nos anos 50, período em que a agricultura na União Soviética passou por sérios apuros, procurou-se mais uma vez soluções tecnocráticas. A solução que o governo propôs foi a extensão de enormes fazendas estatais mecanizadas para serem cultivadas pertencendo ao governo. Esse programa, ele logo se tornou problemático porque ele combinava problemas de agricultura coletivizada com as dificuldades de cultivar terras áridas, onde o governo queria colocar essas fazendas. E mesmo depois de abandonar esses esquemas utópicos para a agricultura, o governo soviético continuou a promover grandes fazendas coletivas, estatais e mecanizadas. No final, ficou provado que a superioridade em termos maquinários não era suficiente. Nos anos 70, a União Soviética produziu mais tratores e colheitadeiras do que qualquer outro país no mundo. E mesmo assim, todo esse equipamento que foi produzido não resolveu o problema motivacional que continuou a causar baixa produtividade na agricultura e má distribuição de seus produtos. O problema não era tecnológico. O problema não iria ser resolvido com mais máquinas. E assim nós chegamos, então, para falar de um nome, que foi muito importante na engenharia da União Soviética e um nome que eu acho que é muito importante para discutirmos hoje em dia, que é o nome de Peter Paltinsky. Paltinsky, ele nasceu no ano de 1875. Ele foi um engenheiro russo e empenhou um papel significativo na engenharia da União Soviética. No ano de 1901, Paltinsky ele recebeu a missão de estudar um declínio na produção de carvão na bacia de Donetsk. O carvão era algo extremamente importante para a Rússia, para a geração de energia russa naquela época. E como membro mais jovem dessa comissão investigativa, enviado da Universidade de São Petersburgo, Paltinsky ele recebeu a tarefa que era menos prestigiosa de todas, que era a tarefa de examinar a questão do trabalhador. Enquanto os outros engenheiros mais experientes focavam nas operações da mina. Paltinsky, então, ele desenvolveu uma abordagem para problemas técnicos que ele vai seguir pelo resto da vida, e é essa abordagem que eu quero apresentar para vocês aqui agora, no final da nossa apresentação. Paltinsky insistiu em ver os projetos de engenharia dentro de seus contextos políticos, sociais e econômicos, não apenas técnicos. Em certa ocasião, os empregadores de Paltinsky pediram para ele melhorar a produtividade e a eficiência de portos marítimos. E Paltinsky ele avisou aos seus empregadores
que não se podia descarregar ou carregar navios com eficiência, a menos que os trabalhadores tivessem as habilidades e o comprometimento para fazer o trabalho. Melhorar essas operações portuárias não era simplesmente uma questão de fornecer guindastes, ramais ferroviários, canais em alto mar, cais maiores, armazéns maiores. Era principalmente uma questão de moradia para trabalhadores, transporte público, assistência médica, instalações recreativas, pagamento adequado do salário, seguro social. Não era simplesmente uma questão técnica que iria resolver o problema dos portos marítimos. Pautinsky, ele era extremamente crítico em relação ao ensino super especializado da engenharia russa. Pautinsky, ele acreditava que o currículo de engenharia russo era muito pesado nas ciências naturais, na matemática, na tecnologia descritiva, e ignorava completamente as disciplinas como economia, como sociologia, como filosofia. Assim, Pautinsky, ele continuou com os formandos daquela época a apontar que esses engenheiros eram puramente técnicos e que não tinham conhecimento amplo das suas áreas de atuação. Pautinsky também ele exortou os engenheiros a pararem de abordar os problemas daquilo que ele vai chamar de diletantismo acadêmico. E ele aponta que os engenheiros deveriam se tornar, deveriam avaliar os problemas de forma realista, de forma a considerar todos os aspectos envolvidos nos projetos. O governo comunista, o governo socialista de diversos países nunca permitiu que grupos profissionais tivessem o tipo de autonomia ou expressassem as amplas preocupações que Pautinsky queria que os engenheiros fizessem. Na época da União Soviética, esses governos não permitiam esse tipo de expressão que Pautinsky queria. E depois que Joseph Stalin estabelece o controle sobre o sistema político e econômico soviético, as propostas de Pautinsky geraram ainda mais problemas para ele. Pautinsky gostava de dizer que um bom engenheiro não podia fazer milagres, apenas o máximo dentro do possível. Stalin, ao contrário, ele promovia campanhas ideológicas para o avanço econômico, que estabelecia objetivos totalmente irrealistas que exigiam esforços sobre-humanos. Stalin, ele insistiu na construção de gigantescas usinas hidrelétricas, como nós vimos, considerando a valorização do simbolismo revolucionário, independente das condições de trabalho. A alta taxa de mortalidade, como nós falamos, entre os trabalhadores por exposições a doenças, por exemplo, era para Stalin um custo aceitável. Mas para Pautinsky, isso tudo era um sinal de irracionalidade, ineficiência e injustiça. E enquanto Pautinsky sustentava que o fator humano era de extrema importância na industrialização, Stalin enfatizou que a tecnologia decide tudo. Pautinsky foi preso em 1928. Junto com ele, um grupo de engenheiros foi acusado de sabotar minas de carvão no norte de Cáucaso. Em maio, Pautinsky foi preso em abril. Em maio, esses engenheiros foram levados a julgamento. 5 engenheiros foram condenados à morte. 6 engenheiros foram condenados à prisão perpétua. 38 engenheiros foram condenados à prisão e um deles a 10 anos de prisão. 4 engenheiros foram absolvidos. Todas por questões ideológicas. Pautinsky foi morto, então, em 7 de dezembro de 1930. Somente pelas opções, pelas questões que ele levantou na execução do trabalho de engenharia. Um trabalho esse que não deveria ser restrito a questões técnicas, mas deveria se levar em conta questões sociais, questões econômicas, questões filosóficas, questões sociológicas. De fato, Stalin, ele matou, ele exilou uma geração inteira de engenheiros, matemáticos e cientistas.
E essa execução, ela era ainda mais complicada, porque não era simplesmente matar os engenheiros. A União Soviética precisava de engenheiros para a execução de seus projetos. Então, o que ela faz? Ela começa a formar os seus engenheiros novos dentro daquela visão especialista, dentro de uma visão de novos engenheiros que não questionariam os programas, que não questionariam os projetos do governo. Essa história ela pode muito bem ser vista no romance de Sossevitz, o romance Gulag, onde ele apresenta também um pouco da história de Peter Paltinsky. É muito interessante porque nesse romance ele afirma que uma nova geração de engenheiros estava sendo formada e que quando se comparava essa nova geração de engenheiros com os engenheiros antigos, formados antes da União Soviética, nós percebemos que esses novos eles estão em falta, tanto na amplitude de sua educação técnica, quanto na sua sensibilidade artística e no amor pelo trabalho. Qual era a fonte da incompetência desses novos engenheiros? Eles careciam de uma educação abrangente que lhes permitia justificar ou ignorar infrações contra os direitos humanos mais básicos. Eles tinham uma visão de túnel, eles tinham uma visão restrita. E essa visão restrita que acompanhava a formação deles permitia que eles ignorassem todas as atrocidades que eram feitas. Então, Paltinsky ele defende uma engenharia humanitária. E Paltinsky ele não restringiu a sua crítica à forma de trabalho da União Soviética. Ele também criticou o Taylorismo, ele criticou o Fordismo, ele criticou a forma de trabalho que também acontecia nos Estados Unidos. A crítica não se restringe à forma de governo da União Soviética. Ela é uma crítica à forma da União Soviética, mas também é uma crítica às demais formas de trabalho. Lauren Graham, que escreveu um livro sobre Paltinsky, ele afirma: os seres humanos não devem ser considerados trabalhadores contratados, mas indivíduos criativos com necessidades culturais e espirituais. A preocupação com a satisfação da necessidade dos trabalhadores não é apenas um princípio ético, mas um requisito para uma produção eficiente. Um aspecto importante da visão de Paltinsky sobre a relação entre tecnologia e sociedade que precisamos falar é a sua sensibilidade ética. Quando ele vai criticar o Taylorismo e o Fordismo, Paltinsky ele se preocupa em perguntar se o trabalhador em uma linha de montagem seria considerado meramente como um par de mãos, como uma engrenagem de uma máquina, ou o trabalhador, o engenheiro, o trabalhador no chão de fábrica seria considerado como um homem pleno e completo. Quanto mais Paltinsky examinava o Taylorismo, mais crítico ele se tornava desse sistema de produção. E ele propôs, então, uma engenharia humanitária como substituto. A essência da engenharia humanitária era elevar o conhecimento do trabalhador a um nível tal que os métodos primitivos do Taylorismo, projetados para trabalhadores inexperientes, não seriam mais necessários. Trabalhadores experientes, então, Paltinsky defendia que seriam mestres de seu trabalho e não escravos do mesmo. Paltinsky ele abordava os problemas técnicos de uma maneira notavelmente ampla. Ele promoveu um papel muito ambicioso para os engenheiros. Ele queria que os engenheiros aplicassem uma nova forma de análise social aos problemas da industrialização. E ele acreditava que, para isso acontecer, o lugar do engenheiro na sociedade tinha que mudar. Anteriormente, na época da União Soviética, o engenheiro recebeu o papel passivo da sociedade, de autoridades superiores, pedindo que ele encontrasse soluções para problemas técnicos. Esse era o papel do engenheiro. Agora, Paltinsky ele afirma que o engenheiro deve emergir como um planejador econômico, social e industrial ativo, sugerindo, por exemplo, onde o desenvolvimento econômico deve ocorrer e que forma ele deve assumir.
tendo uma análise ampla do contexto social e econômico daquele lugar. Por exemplo, um engenheiro, quando ele é solicitado a desenvolver planos para uma grande barragem hidrelétrica, como aquela de Dnieper que nós vimos, ele deveria poder e ele deveria executar esse papel perguntando se uma barragem é a melhor maneira de obter energia elétrica, ou se talvez projetos menores não seriam melhores. Ele deveria poder levar em conta os fatores locais, econômicos, sociais e ambientais de cada uma das opções. Eu não quero colocar aqui que Pautinski não teve erros. Pautinski ele também foi um tecnocrata. Ele possuía muitas das deficiências da tecnocracia da União Soviética. Mas ele foi um dos tecnocratas com maior consciência social que o mundo já viu. Quem dera se a maioria dos formados em instituições de engenharia, não apenas na Rússia, mas no mundo todo, possuísse a amplitude de compreensão que Pautinski possuía. A visão de Pautinski de uma relação racional e justa entre tecnologia e sociedade era imensamente superior ao dogma marxista soviético. E até mesmo das formas de engenharias ocidentais que nós tínhamos. Com isso, eu quero concluir, então, nossa apresentação de hoje com essa frase do cientista da computação de Yale, David Gerlender, sobre a importância de uma formação ampla para engenheiros e cientistas. Formação essa que Pautinski defendeu. Formação essa que não existiu na União Soviética e que levou a tantos projetos como nós vimos de Chernobyl, de Dnieper e do canal, que levou à morte de tantos trabalhadores. A frase diz o seguinte: a educação artística é crucial para o bem-estar tecnológico e científico do país. Não porque a ignorância de Velázquez, digamos, por exemplo, torne uma pessoa incapaz de fazer física. Porque estudar Velázquez aprimora o senso de beleza, que, por sua vez, ajuda a orientar os físicos em direção à verdade. Estudar arte para um cientista ou um engenheiro é como correr para um boxeador. Não substitui a matemática ou a destruição assiduosa do saco de pancadas, mas desenvolve uma faculdade crucial para o sucesso. Nós precisamos ampliar a formação dos nossos engenheiros, para que eles sejam capazes de tomar decisões com maior responsabilidade. E eu termino por aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, eu passo a palavra agora para o professor Luiz. Amém. Caramba, muito bom, muito bom. Porque eu fiquei pensando um monte nas implicações, né, para engenheiro. Porque, assim, para engenharia. Porque quando eu estava falando da hidrelétrica, eu pensei na hidrelétrica aí, né, de Dnieper, é muito parecido com o processo da hidrelétrica de Itaipu, aqui no Paraná. Exatamente. E é a mesma coisa, mesma ideia. É um Estado tecnocrático também, né, durante a ditadura militar. E realmente, assim, pensando, os nossos engenheiros, é isso que você falou, né? Os engenheiros lá na União Soviética e os nossos engenheiros, eles têm uma falha bem grande na formação de não ter essa visão abrangente, né? Se foca numa visão ali e uma das coisas que eu falo na primeira aula, eu falo, né? Os artefatos, eu lembrei daquela frase, né? Do Langdon Winner, os artefatos têm política, né? Isso que a gente fala sempre, os artefatos não são neutros, né? Então, para construir uma hidrelétrica, por que foi construída dessa forma? Por que não foi construída como a de Dnieper, né? Que se questionou. Por que não se construiu menores, né? Em várias menores, que seria um impacto bem menor? Enfim, né? Você vê que... E economicamente, a gente percebe que seria muito mais se a gente tivesse, por exemplo, várias usinas pequenas, a dificuldade de transmissão seria muito mais fácil, mas a questão política ela estava totalmente envolvida aí. Exatamente. Né? Não dá para ser inocente e achar que, né, não tem impacto nenhum as políticas por trás. Simplesmente, esse é o melhor jeito de fazer, então vai ser feito. Não, né? Não é assim. Bom, gente, quem tem aí uma pergunta, um questionamento?
Fique à Posso vontade. falar? Pode. Obrigado. Breno, muito obrigado pela sua explanação aí, foi muito bacana. Você estava falando, eu sou engenheiro, né? Eu sou engenheiro eletrônico. E você foi falando, eu fui pensando assim, cara, isso é muito atual. E tem umas coisas assim que eu estava lembrando, né? Que não fica só nesses 4, acho que 4 anos se deu, né? Por exemplo, os projetos de irrigação na União Soviética nos anos 60, né, que drenaram o Mar de Aral. Né? Hoje não tem mais nada, né? Então, ou, por exemplo, a forma com que era jogado o lixo nuclear, nos resíduos no Cazaquistão, que até hoje nascem crianças com deficiência por conta da contaminação por radioatividade, tudo coisa da União Soviética, né? Mas não é só lá, né? Para cá também, né? Mas no lado ocidental, projetos de irrigação que causaram desertificação em muitos lugares e tudo mais, né? Sim. Então, eu sinto falta de uma visão mais holística, assim, para nós que somos engenheiros na nossa formação, né? Por exemplo, né? Eu sou engenheiro eletrônico. Eu tive 3 disciplinas que não eram... De todos os meus 5 anos de graduação, eu tive 3 disciplinas que não eram técnicas. E eram disciplinas frias, né? Disciplinas que a gente não tinha... Não fazia assim, você ia lá, dava um joinha pro professor, tal, e você E muitas vezes o passava, próprio né? professor não tem conhecimento nenhum da área da engenharia também, ele simplesmente está lá para dar um conteúdo que não se relaciona em nada com o resto do curso. Exatamente, daí o aluno não entende, cara. Eu tinha um professor que ele passava filme, sabe? Depois de fazer aquela discussãozinha bem nada a ver, não tinha nada a ver, e era disciplinas de tecnologia lá, tecnologia e sociedade. Eu acho que é essa que você dá, né, Luiz? Você dá tecnologia e sociedade, né? Essa minha disciplina, quando eu fiz, não teve nada, não gerou nenhuma discussão. O professor falava assim: vocês são os idiotas porque vocês compram Coca-Cola e comem coxinha. É isso que o professor falava, sabe? Como que a gente está formando nossos engenheiros, né? Hoje o cara sai de uma universidade, eu fiz o TFPR, né? Só que aqui no campus de Curitiba. Cara, a gente vira, na verdade, só técnico. A gente não sabe fazer nada. Daí vira esse negócio aí, quando você falou que o trabalho do engenheiro era seguir as regras. Poxa, o trabalho do engenheiro não é pensar e produzir um projeto, projetar. Pô, projetar você tem que levar em consideração todos os aspectos do projeto. Não é seguir ordem. Seguir ordem é o peão. Esse é o trabalho dele. Mas é verdade, o engenheiro era um peão. Então, Sim. olha que absurdo. Então, mas isso é o que eu tava pensando, né? E hoje, por exemplo, eu sou gerente aqui de uma empresa, né? A minha maior dificuldade com a galera que eu lidero é assim, eles pensam no produto meramente de forma técnica. A gente faz aqui rádio, né? Rádio e equipamentos de segurança. O cara não pensa como vai ser produzido. Então eu cheguei uma vez assim e falei: "E aí, cara, terminou?" Daí ele: "Sim". Daí eu falei: "Tá, e como que o cara vai testar? Como que vai ser produzido isso aí? Como é que o cara vai testar?" Daí ele: "Ah, não, o cara vai vir com papel." O engenheiro me falando isso. O cara me falou: "Na linha de produção, o operador ele vai vir com papel e vai anotar tudo isso." Eu falei: "Você é louco, né? Nós vamos produzir 10 mil, o operador vai anotar ponto a ponto num papel, porque você não pensou em como que a pessoa ia interagir com o teu produto na hora de produzir." O cara pensou meramente na questão técnica. O rádio vai transmitir legal, isso daqui vai detectar bem, mas a interação com o ser humano ali, ninguém pensa. E ainda mais a questão assim, da pessoa que está testando, está produzindo, é um ponto crucial para o sucesso do produto. Se alguma coisa der errado na produção, vai encarecer, vai chegar um produto com péssima qualidade. Isso só pensando na parte utilitarista, né? Você vê, a gente pensa de forma utilitarista e a gente acaba chegando nessas conclusões. E é isso só, mas quando eu estava só querendo falar isso, porque você foi falando nas coisas da União Soviética, eu fui vendo assim, que nós não estamos tão diferentes. Talvez a gente não esteja fazendo projetos megalomaníacos, né, para mostrar questões ideológicas, mas hoje os nossos engenheiros não estão tão diferentes, sabe? Mesmo que a gente tenha todo esse conhecimento do passado e
e de tudo mais, a gente não parece que não evoluiu tanto. A gente não aprende com a história, né? Exatamente. Parece que a gente não aprendeu. Tem aí também, né? O Guilherme falou: todo governo tecnocrático poderia ser considerado uma ditadura? E aí, Breno? Luiz, depende do que se quer dizer por ditadura. Eu acho que não podemos restringir dessa forma, porque muitas vezes, dentro de uma democracia, como, por exemplo, nós vivemos aqui no Brasil, nós temos muitas decisões, você deu o exemplo de Itaipu, sendo tomadas por especialistas, por técnicos. E não necessariamente vivemos uma ditadura. Mas poderíamos dizer que vivemos uma tecnocracia? Talvez. Talvez. Então, não restringiria dizer que toda tecnocracia é uma ditadura. Como foi, se estivermos dizendo por ditadura, como, por exemplo, no caso de uma União Soviética ou como numa Coreia do Norte, por exemplo. Não diria isso. Mas eu acho que a tecnocracia ela se exemplifica tanto como forma de governo, de forma ampla, como nós vivemos, e eu acho que tanto até mesmo em países ocidentais nós vivemos tecnocracias em grande parte dos países, onde as decisões são tomadas em termos puramente técnicos, mas não necessariamente vivemos ditaduras. Até eu acho que não, porque tem alguns exemplos, inclusive na Europa. Eu acho que assim, né? Dá para falar assim, nem toda. Deixa eu ver se eu consigo formular isso bem. Nem toda ditadura, não, nem toda tecnocracia é uma ditadura, né? Que você tem exemplos, mas toda ditadura acaba sendo tecnocrática. Interessante, Sim, né? sim. A ditadura acaba se utilizando da tecnologia, né, ou da tecnologia que possui para vencer. Olha aí, ó, o tempo de novo. Então tem exemplos da Itália na década de 90, outros, Grécia, que foi usada como exemplo de que teve um governo. Por exemplo, na Itália tinha um termo que chamava governo técnico, que era exatamente o governo que era baseado em questões tecnocráticas, né? Então, não necessariamente, né? É uma ditadura. Eu acho que a grande diferença, por exemplo, na União Soviética, no caso de Pautinski, a opinião diferente que ele apresentou o levou à morte, o levou à execução. Não necessariamente em todos os países onde temos tecnocracias, porém aqui no Brasil, a nossa opinião diferente dessa forma de governo não nos levará à execução, como foi no caso de Pautinski. Mas vivemos claramente várias decisões sendo tomadas puramente em termos técnicos, sem considerar os demais fatores. Você leu esse Gulag aí, esse livro? O Arquipélago Infelizmente, Gulag? só trechos. É um livro, são 1.300 páginas. Cara, tô bem Ainda não afim. consegui tempo para terminar ele. Você falou aí que fala de questões de tecnologia, né? Ele fala Nossa, muito a respeito. Eu li trechos dele, li alguns resumos dele. Qual que é o Mas livro ele vai. mesmo? É um romance, Gulag. Ele é super Arquipélago difícil de Gulag. encontrar. Hoje ele está esgotado. Não, o Ele é super Arquipélago difícil Gulag. de encontrar. O Arquipélago Gulag É eu ele, já o li Arquipélago ele. Gulag. Mas ele não tem 1.000 e poucas páginas, tem? Eu já li Tem ele. 1.300 páginas. É que tem versões também, né? Tem versões resumidas dele. Ah, tá. Tem versões resumidas dele. Eu li o de 500 páginas, assim. O que acontece? Quando ele foi traduzido para o Ocidente, algumas versões dele, quando foram traduzidas, o próprio autor ele fez uma versão reduzida para o Ocidente. Vou colocar o link era muito ali. Grande. Vou colocar o link que é com essa é a versão reduzida mesmo, resumida, com o próprio autor fez. Porque daí tem muitos detalhes, né? O original tem muitos detalhes. Então ele... Exatamente. Para os ocidentais ele fez essa versão. Então, essa aí da Carambaia que eu... Versão resumida tem 704 páginas. Isso. A versão resumida. O cara não é bom em resumir. Ele não é bom em resumir.
Mas é interessante porque de todas as citações e resumos, estudos que a gente vê, o livro ele vai abordar muito, ele vai citar a história de Pautinski, ele vai abordar muito a história de prisioneiros, de engenheiros que foram presos, de engenheiros que foram condenados por sua opinião, por sua posição contrária à forma tecnocrática que o governo estava exercendo. Cara, muito legal, porque assim, é, eu vou fazer um comentário rápido aí, porque nosso tempo, né, infelizmente, está acabando. Eu preciso fazer um upgrade desse negócio. Ou achar outro programa. Mas, assim, o Polanyi, né, é muito interessante, porque o Polanyi, ele era o Michael Polanyi, né, ele tem um irmão também, mas o Michael Polanyi, ele era judeu e ele teve que fugir, né, por causa da perseguição do Hitler, e ele visitou na passagem, na fuga, numa dessas fugas dele, ele passou pela União Soviética, ele era super pró-União Soviética, como o irmão dele era, o Karl Polanyi, que tem livros, continuou sendo bem de esquerda e tal. E o Polanyi, ele passou, e quando ele viu, principalmente na área dele, que era de química física, área biológica, o que estava acontecendo lá, ele ficou indignado, falou assim, não, isso aqui não dá para ser a maneira como a gente vai manter a ciência. E aí, quando ele volta, eles começam a escrever. Aí é legal porque ele vai migrando da área de física química, que ele tinha doutorado e tal, né, doutor e tal nessa área, e ele começa a migrar para a filosofia da tecnologia exatamente para defender que a ciência não podia ser da maneira planificada que era na União Soviética. Aí ele fica um super crítico, ele bate de frente com caras de esquerda. Por exemplo, tinha o Bernal, que ele escreveu, tinha o Bernal, o irmão do Aldous Huxley, né, o Julian Huxley, tinha um outro cara, o Haldane, que eram super defensores do governo e até passavam um pano, né, usando um termo bem atual, né, passavam um pano até para o que acontecia lá. Inclusive, eles usavam exemplo de um cara lá que foi caçado, o Vavilov, que ele foi caçado porque a biologia que ele estava pregando ia contra os ideais marxistas. E aí, né, então ficou essa super crítica, assim, né? Então, os caras de esquerda defendendo a planificação da ciência na Inglaterra, inclusive tinha sociedades para isso e tal, e né, os caras de direita que tinham visto de perto, né, e falando, não, olha só, isso é um absurdo, né? Então é bem interessante isso, né, para ver como que tem impacto, né, tudo isso que você está falando tem impacto para além do próprio ramo da engenharia, né? Então não dá para você ficar, você precisa pensar políticas de engenharia, ou qualquer engenheiro, ele precisa pensar para além do campo dele, simplesmente só questões de técnica, de tecnologia. Não, é muito mais, tem questões filosóficas por trás, questões políticas, econômicas que está por trás. Né? Até porque quem vai interagir com a tecnologia são as pessoas, né? As pessoas não são algo tão reduzido assim. Pois é, exatamente. Mas alguém tem algum comentário? Oi, gente. Oi. Ontem, na reunião do grupo local da UF, a gente está lendo esse livro aqui, do Skillman, e aí a gente falou justamente sobre o capítulo em que ele fala sobre o tecnicismo, né? Aí, tipo, eu cheguei aqui nessa reunião e falei assim, tá, a gente continua tudo o mesmo assunto. Mas foi legal, assim, uma coisa que o Schumann coloca é justamente, a crítica, né, principal que ele faz é justamente essa questão do reducionismo que o tecnicismo faz do ser humano, né? E essa busca pelo controle da vida, né? Ele dá outros exemplos, né? Não da engenharia, ele fala sobre a ciência da reprodução, ele vai falar sobre ciência da computação e depois sobre realidade virtual, então ele dá outros exemplos. E ele fala, uma coisa que ele falou que eu achei bem interessante é que existe uma vontade de controle, né? E aí, a frase que o Breno falou sobre o Stalin, né? Tipo, assim, temos que controlar o rio, né? Tipo, a gente precisa dominar o rio. E eu falei, cara, é exatamente isso. E aí, uma frase que ele colocou, que ele está citando um outro autor, né? Que é a Tecnocrata, ele vai falar que
existe uma vontade, tipo assim, enquanto antes era um Deus, né, que onipotente, que projetava e organizava e providenciava as coisas, na era moderna, o homem busca fazer essa mesma coisa através da ciência e da tecnologia. Né? Então, assim, tem essa coisa de assumir um papel meio que divino, né, e controlar todas as coisas. Tá no controle da realidade, né? Assim, a gente vai decidir como e quando as coisas acontecem e fazer isso através de um controle tecnológico. Eu achei bem interessante as colocações do Spruman. Bem legal. Gente, vai acabar em 1 minuto e meio. Vamos continuar mais um pouquinho, quem quiser. Eu coloquei aí no chat o link aí para a gente começar, continuar, beleza? Quero fazer os comentários. E bem legal o que a Adriana falou aí. Acho que o Breno também tem alguma coisa a dizer. Então, copia e Vamos lá. encolhe aí, eu vou entrar de novo, tá bom?